Porque ele tá fazendo um desabafo. É muito ruim ser escritor, e aí não ser só escritor, ser escritor ruim. Sabe quando você tá escrevendo? Não sei se você tá passando por isso já. Aí, meu cabelo tá feio. Aí, o que acontece? Você senta pra escrever. Aí eu já não tô conseguindo escrever, porque eu não tenho TDAH, mas o tanto que eu sou distraída é complicado. E esse eu acho que é o pior dos 2 minutos. Olha lá, eu tô me distraindo, não vou me distrair. Gente, eu me perdi. A minha cabeça, ela... Eu não sei o que acontece. Enfim, eu tava escrevendo. E aí eu fui inventar de resolver voltar aos capítulos anteriores aqui só pra saber onde eu tô. Aí eu fui inventar de ler. Só que aí, sabe quando você tá escrevendo meio bêbado? E aí você só escreve. Depois eu arrumo. Aí eu cheguei pra só ver. Tipo, ai, como é que ficou o capítulo anterior? Ficou, menina. Ficou do jeito. Quando você erra, por exemplo, você erra alguma coisa. Você erra uma questão social. Tipo assim, você fez uma página inteira baseado num negócio social, numa frase. Mas aí você erra a frase, você erra a visão. Mas você dá pra relevar uma questão de perspectiva ali. Dá pra passar. Por mais que no futuro você vai ter que arrumar. Agora isso não é tão importante. Mas aí eu fui mexer com a onça. Eu fui mexer com quem não se mexe. Eu fui mexer com as ciências exatas. E aí eu fui inventar de colocar uma analogia com física. Só que eu esqueci quem eu sou. E aí deu ruim, galera. Porque eu errei tudo. Eu fui pesquisar, porque eu tava escrevendo normal. Aí eu fui pesquisar, gente, mas isso aqui realmente é possível usando essa analogia? Não era. Tipo, não era mesmo. Eu fui usar o vácuo como analogia pro lugar onde a minha personagem tava. Gente, que monte de regra é essa pra estar existindo no vácuo? Desde quando o vácuo é essa pessoa chata, sabe? Que tem coisas que pode e não pode acontecer nela. É isso, eu só queria fazer esse desabafo aqui, porque agora eu tenho que arrumar uma página inteira, porque eu não sei o básico de física. Um conselho com um moço aí do curso de escrita que eu fiz falou, Assis Brasil. Escrevam simples. Não inventa moda que vai estar errado. Falar nisso, falando com vocês, aproveitando que eu já liguei a câmera e coloquei a lapela no coraçãozinho na varinha dos Padrinhos Mágicos, eu descobri que o carinha lá, o Wells, que a gente tava falando do livro, ele é britânico. Eu reacertei a nacionalidade do cara que eu nem conheço e errei a do Fernando Sabino. Aí você não sabe física nem literatura, acho que a gente melhor ficar... Eu ia falar ficar nas artes, mas escrita é arte. Então, gente, o bom é ser crente, entendeu? Enfim. Eu estou lendo o livro, esse livro aqui, ó. O Homem Invisível, do A.G. Wells, eu não sei o nome. Herbert George Wells. E assim, ele é um clássico, aparentemente. Você percebe que eu sei muito, né? Da literatura mundial não tem aqui. Eu acho que é britânica. É, da literatura, eu acho que ele é britânico mesmo. Não nos interessa no momento. Mas enfim, esse livro tá me dando raiva, porque eu não discrimino clássicos. E eu sempre tento ler clássicos. Porque é importante ler clássicos. Pra tudo e tal. Só que esse livro tá me dando raiva. Porque eu já tô na metade dele. Eu tô na página 84. Ele tem 175 pela edição do Pé da Letra. E nada aconteceu. O livro é O Homem Invisível. E o livro é literalmente um homem invisível sendo invisível. Tipo, ele era invisível. Ele chegou numa cidade. As pessoas, olha, um homem invisível. E o resto das páginas que eu li até agora é só ele correndo. Ele encontrou um cara no meio do caminho, tá escravizando ele. E o resto é isso. É um homem invisível correndo. Porque ele é invisível. Sabe um livro que eu acho que em 88 páginas consegue fazer coisas mais interessantes sobre um homem invisível que é nu? Peraí. Brasileiro? Esse livro aqui do meu amigo Sabino. Eu acho que esse livro aqui, do A Nudez da Verdade, vou deixar aqui, ó. A Nudez da Verdade é muito mais legal que o Homem Invisível. Aqui tem emoção. Ah, esse livro é a mesma coisa. É um homem nu fugindo. Mas é muito mais interessante. E é muito mais rápido, é muito mais fluido. Esse aqui tem 70, 80 páginas. Ah, umas 80 e pouca páginas. E esse daqui tem 175.
E a diferença entre eles é que esse aqui é mais interessante. E esse daqui é um homem invisível fugindo. E até agora não aconteceu nada. Não explicou nada. Tipo assim, não que ele tenha a obrigação de explicar, mas tipo, mano, eu não tô querendo mais ler. Eu não sei pra onde ele vai, eu não sei o que ele tá tentando fazer. Ele é um pesquisador, mas em 88 páginas eu não consegui entender nada. Em 88 páginas ele não explicou o que ele tá fazendo, pra onde ele vai, de onde ele veio. Por que ele tá escravizando o Marvel? Eu não sei. Ele não explica. Ele quer que eu descubra. Entendeu? É igual eu tô falando. Mas é muito bem escrito. É visível. Tipo assim, as técnicas de escrita desse homem aqui, eu queria conseguir escrever igual ele. A única diferença é que eu não sou inteligente o suficiente pra entender o que ele escreve. Eu não sei se eu sou burra ou se ele não tá explicando. Ou se ele vai ficar segurando até o final. Mas se ele ficar me segurando até o final, eu não vou querer chegar no final. Enfim, é isso. E uma das coisas que eu tava falando sobre isso, a diferença, por exemplo, desse livro aqui do Fernando Sabino e desse daqui, é que esse livro, sabe por que às vezes ele vai ser mais interessante? E eu vou entender melhor esse livro, porque ele é pensado. Eu acho que eu vou falar uma besteira, porque eu não tenho certeza se o Fernando Sabino, ele é brasileiro ou ele é português? Gente, ele é brasileiro, né? Pelo amor de Deus, Julia Lemos. Gente, que vergonha. Mano, ele é mineiro. Desculpa, Gélia. Enfim. Mas o que eu tava falando, esse livro, igual esse daqui, ó, vocês provavelmente não vão estar vendo, mas é Calmaria, do Alexandre Carvalho. Eles são livros que eles me entretem muito mais do que esse livro, e até mesmo um livro ali do Arsène Lupin, do Sherlock Holmes, Our Root também. Eu nunca sei falando desse livro, Our Root. Porque eles são pensados com a mente de um brasileiro. E o brasileiro, quando ele escreve história pro brasileiro, é muito mais legal quando a gente pega a história que eu acho que é um britânico. Talvez esse homem seja muito conhecido e eu não sei que ele é conhecido. E aí você tá falando, meu Deus, mas você não conhece o A.J. Wells? Não, não conheço. E aí, um livro, quando ele é pensado pelo um brasileiro, ele é muito mais legal de ser lido. Porque aqui eu entendo que ele passa no meio de um casamento, no meio de um... É a minha realidade. Então esse livro é mais legal porque ele é pensado por um brasileiro, pra um brasileiro. De um brasileiro para um brasileiro. Então, por isso que eu acho que essa é a grande magia dos nacionais. Eu gosto muito de ler livro nacional, porque eu gosto... Quando você lê um livro nacional, parece que você entende melhor a história, porque ela foi pensada em português. Escrita em português. Esse livro, ele foi pensado em inglês e ele foi traduzido. Não falando do serviço de tradução. Mas tem diferença, sabe? Você pensado em português e escrito em português. Então, esse livro foi pensado e escrito em português. Esse daqui, não. Então, acaba que esse daqui... dá um quentinho lá no coração. E eu acho que essa é a magia dos nacionais. E eu acho que é por isso que a gente devia apreciar mais o nacional. Apreciar a dádiva que é você poder ler algo de português de um brasileiro para um brasileiro. E é por isso que eu gosto de literatura nacional. Tem um aqui que não é nacional. Escondi ele. É isso. Beijo. Desculpa, Fernando Sabino. Eu vou começar essa literatura agora. Talvez você tenha caído nesse vídeo, percebido, mano, quem que é essa maluca que não para de falar e só fala coisas aleatórias da vida dela? Prazer, meu nome é Julia Lemos. Eu falei muitas coisas e eu ainda não me apresentei, então, se você não conhece, Julia Lemos. Joia? Enfim, esse canal é a minha nossa jornada, seja bem-vindo. E nesse canal eu falo sobre as aleatoriedades da minha vida. Eu acho que essa câmera tá torta. E é isso, agora acho que tá menos torta. E eu falo sobre as coisas aleatórias da minha vida e sobre as coisas aleatórias que eu falo. Eu tenho uma característica que eu falo muito sozinha. Então eu comecei a me gravar falando sozinha pra não parecer tão estranho falar sozinha com o espelho. Por muito tempo. Então é isso. Então daqui provavelmente vão sair coisas que você olha e fala... Por que ela pensou isso? Eu também não sei. Então eu decidi gravar pra tentar entender por quê. É isso. Eu espero que você goste. Vem muito mais aleatoriedade por aí. É isso. Eu acho que eu falei tudo. É isso. Se você gostar... Eu sempre quis falar isso. Se você gostar, se inscreva no canal. Muito youtuber. E deixa o seu like pra mim me traz péssimas memórias da minha época de adolescente, quando eu quis ser youtuber uma vez. Só que a palavra youtuber já caiu em desuso, né? Enfim, galera, se você gosta aí, clica nesse botão vermelho que tá escrito inscrever-se e nesse joia pra cima aí. É isso. Tchau, seja bem-vindo à minha nossa jornada. Vamos lá, porque, gente, eu não explico nem as coisas. O nome do canal é porque é minha, é sua, é nossa jornada.
Não devia ter explicado. É isso, gente. Que você vai encontrar... Eu nunca parei de falar, você percebeu isso, né? É bom se acostumar com isso. Eu falo sobre escrita, eu falo sobre livros, sobre escrita, sobre música. Eu gosto muito de música também. De crochê. Tudo que é arte, tudo que é coisa de senhora de 60 anos fazer, eu tô fazendo por aqui. E você provavelmente vai ver algumas musiquinhas e alguns clipes bonitinhos que eu tento fingir que eu sei fazer o que eu tô fazendo. Tchau. Gente, deve estar feia. Tipo, obviamente, mas não importa. Tô escrevendo. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que eu sou mineira. Eu acho que dá pra perceber pelo jeito que eu falo. E é muito difícil não colocar mineirês no que eu escrevo. Não que, pelo contrário, gente, um dos meus livros favoritos da vida é Calmaria. Então, eu sou super a favor da gente colocar brasilidades nos nossos livros e colocar sotaque. Tipo, Calmaria é cheio disso e eu amo. Eu acho que vocês não estão vendo, mas depois eu coloco aqui a foto em algum lugar, talvez aí do vídeo, pra vocês verem. Só que é uma fantasia. E não é ambientada no Brasil. Então não faz sentido o meu personagem soltar um uai. Só que não tem o que eu colocar no lugar. Tipo assim, o diálogo é tipo assim: ah, isso... Ele tá reclamando de alguma coisa que o cara fez. E que o oficial lá fez. Ó, tá assim, ó. Foi um pedido dela. Aí o outro menino respondeu, né? Ah, sim. E você, entre escolher quem obedecer, escolheu ela? Aí o personagem vira assim e fala: uai, achei que você estivesse do lado dela. Mas eu não posso colocar... Não tem o mesmo sabor, o mesmo olho se eu colocar assim: horas. Por obséquio, achei que estivesse do lado dela. Eu preciso desse uai. Só que eu não sei se eu tenho essa liberdade. Mas eu acho que eu vou deixar ele aqui. Enfim, é isso. Confissões de uma menina escrevendo fantasia. Eu tenho quase certeza que tem um arreda em algum lugar aqui. E aí eu tô tipo: uai. Horas. Uai, que é isso, Zé? Eu achei que... E eu acho que eu vou deixar assim, porque eu acho que dá um molho, entendeu? Na história. É isso. Eu espero que a música não seja muito alta. Daqui a pouco eu volto pra mais crônicas. Tá bem aleatório esse vlog, né? Cada hora eu apareço fazendo uma coisa, gente. Mas a minha vida é assim. Hoje eu tava dormindo, agora eu tô escrevendo. E cada coisa, daqui a semana que eu tô fazendo uma coisa completamente diferente. Bem-vindo à minha vida. Oi. Eu tava parando pra pensar, porque eu paro pra pensar todo instante. Eu não sei se você reparou que eu paro pra pensar em todo instante. Porque eu falo muito, consequentemente eu penso muito. É. Eu sempre tento inovar o jeito de colocar esse microfone em algum lugar. Eu espero que eu não estrague ele. Enfim, eu tava parando pra pensar. E amanhã eu vou viver um negócio diferente do habitual. Não é um mistério, mas é diferente. E é estranho, porque coisas novas dão medo. Coisas que você nunca fez dão medo. Só que eu fui parar pra pensar. A terceira vez que eu falo parar pra pensar. E para certas coisas, há exceções, o medo não vai fazer diferença nenhuma. Por exemplo, é que eu não tô colocando situações extremas, tipo crise de pânico ou ansiedades em questão de doença. Mas, por exemplo, você tem medo da morte. Normal. Mas o seu medo da morte não vai impedir que você morra.
você tá grávida. Você talvez tenha medo do parto. O seu medo do parto não vai pedir que o seu parto ocorra. Você, assim como eu, se você está nesse barco aí da transição da adolescência para a vida adulta, talvez você tenha medo de crescer. Mas o seu medo de crescer não vai impedir que você cresça. Então, é triste pensar que a vida acontece independente de você, independente do seu medo. Independente do que você está sentindo, certas coisas vão acontecer simplesmente porque é o curso da vida, porque elas vão acontecer. Sabe? Você vai crescer, um dia você vai morrer, seja porque Jesus está voltando e a gente vai direto, ou porque você vai morrer mesmo, porque é o ciclo da vida. Sabe? E assim, eu fico pensando de o quão o medo, ao mesmo tempo que ele é muito útil, porque ele nos permite sobreviver, o medo de certas coisas ele é muito útil, tipo o medo de morrer te impede de morrer certas vezes, mas não impede que algum dia você vai morrer. Ao mesmo tempo que ele é muito útil, ele é inútil, sabe? Mas ele não é desnecessário, ele não pode ser menosprezado. É importante você não desprezar os seus sentimentos. Mas eu não tô falando desse sentido de desprezar o que você tá sentindo e ignorar. Eu só tô mostrando uma perspectiva que eu pensei sobre isso. E às vezes eu fico pensando que a ansiedade também é assim. Não ansiedade de doença que você trata com remédio. Falo ansiedade de coisas normais. A ansiedade que às vezes a gente sente no dia a dia. Não a ansiedade de doença. Né, que você precisa de ajuda médica e tratamento. Ansiedade que a gente sente às vezes por alguns motivos. Não é a ansiedade boa de, tipo, viajar. Mas a ansiedade do dia a dia. É muita informação. Então a gente acaba ficando ansioso. Esse tipo de ansiedade que eu tô falando. Às vezes o FOMO, né? Mas também é inútil. Porque você tá ansioso pra certa coisa. Mas a sua ansiedade não diminui o tempo pra coisa acontecer. Por exemplo, você quer muito casar. Você está ansioso pra casar? Não diminui que amanhã você não vai casar. Sei lá. Eu não sei se faz sentido. Não, a maioria das coisas que eu falo não faz sentido. Entendeu? Acho que é isso. Por exemplo. Eu estou ansiosa para o resultado da faculdade. A sua ansiedade não vai diminuir. O casar não foi um bom exemplo, né? Porque depende um pouco das suas ações. Então, esquece esse exemplo. Melhor, um exemplo. Faculdade. Estou esperando a lista de espera o negócio da faculdade sair. A sua ansiedade não vai fazer o tempo que você está esperando pro resultado ser menor. Não vai diminuir o tempo. A sua ansiedade por alguma coisa. E assim como o medo. Então, certas coisas vão acontecer independente do que você está sentindo. Eu ouvi uma vez a Vitória Souza, uma das minhas autoras favoritas. Provavelmente ela não vai ver isso, mas do Jesus Chover Livros. Acho que eu vou estar segurando. Eu vou tentar de novo. É a última vez. E ela falou assim que às vezes coisas boas vão acontecer quando você tá tendo momentos ruins. A gente tem que aprender a olhar ao redor e não deixar essas coisas boas passarem só porque a gente tá se sentindo mal, sabe? Então, por exemplo, eu tô num momento... Nossa, minha cabeça tá doida, muita coisa acontecendo, mas estão acontecendo coisas boas. E eu não posso deixar de perceber e viver essas coisas boas só porque eu também estou vivendo momentos ruins. E a vida é isso. A vida, ela não é tipo, olha, agora eu tô triste. Agora eu tô feliz, agora eu tô triste. Agora eu tô feliz. Não, é tipo, estou feliz e triste porque tem coisas boas e coisas ruins acontecendo. E administrar isso é muito difícil. Por isso que a gente tem que fazer terapia, entendeu? Mas é isso. Coisas boas vão acontecer quando às vezes as coisas estão difíceis, sabe? E a gente tem que aprender a agarrar. Agarrar não, pera. Isso foi muito coach. Eu não gosto dessa frase de agarrar a felicidade. Misericórdia, não, gente. Esquece esse termo. Não é agarrar. É você... Como eu falo? Você ser paciente com você. Respirar fundo no meio de toda essa loucura. A vida acontece independente de você. Como já dizia meu amigo Paulo Nazarete. Olhe ao redor na sua viagem, leve a vida pra passear. Tudo o que existe, o que você pode ver, é o que faz a vida valer. Olhe ao redor na sua viagem. E é isso, é você viver a vida
Às vezes é você olhar ao redor e perceber, isso daqui muito ruim tá acontecendo, mas isso daqui bom tá acontecendo também. Respeite o seu corpo nos momentos ruins e celebre os bons. Com calma. Um de cada vez. Entendeu? É isso. Reflexões de uma pessoa que pensa muito. Eu acho que é isso. Olha ao redor nessa viagem. É isso, gente. Beijo. Falou alguma coisa além de livro, né? Eu só sei fazer livro. Parece que a minha vida é isso. Escrever e livro. Mas eu acho que eu só sou interessante quando eu tô escrevendo, ou quando eu tô lendo, ou quando eu tô tomando água na minha xícara escrito Miau Miau. Ou chupando mexerica. Aceito? É isso, gente. Vambora. Sem palavras ouço sua voz, manda pros meus olhos por aqui. Posso ver sinais do que já vem, quando enxergo a vida acontecendo agora. Sigo aprendendo a descansar, volto a me calar pra observar a beleza tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz eterna ecoando aqui, para quem quiser ouvir. Olha ao redor dessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor dessa viagem, pra enfeitar seu mundo interior. Pelo caminho atento pra perceber